Hoje nós estamos já com 17 escolas de tempo integral. São 17 escolas com ensino de qualidade, integral e muito mais. Uma alimentação nutricional, uma alimentação de qualidade, café da manhã, lanche, almoço, janta, enfim, um cardápio vasto, rico em nutrientes, em vitaminas, todo programado por nutricionistas. Tem ali legumes, verduras, fibra, proteína, carboidrato, enfim, tudo na medida certa e da melhor qualidade, comprado por fornecedores da agricultura familiar, da produção local. Então, realmente, a educação tem sido um grande feito já na nossa gestão. Imagina que quando meu pai saiu em 2016, nós tínhamos 11 escolas funcionando. Eu peguei agora em 2025, não tinha nenhuma escola de tempo integral no município. Falavam que tinha uma, que era do Olaria Casa Branca, do CID Olaria Casa Branca, ali no Olaria, mas não funcionava. Não funcionava. Hoje, com o orçamento deficitário, com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós já somos 17 escolas trabalhando. Isso para mim tem sido um ponto de muita alegria, uma conquista realmente que me motiva, que me emociona poder ver que nós estamos mudando o futuro dessas crianças. Mas tem muito mais. Estamos com 14 escolas já sendo reformadas. A ideia é reformar praticamente todas as escolas, pelo menos arrumar vazamentos. Imagina que chove dentro da cabeça das crianças. Essa foi a situação que nós pegamos a prefeitura, chovendo na cabeça dos alunos, chovendo nos pacientes que estão acamados no UPA. E aí nós estamos aí conseguindo um grande investimento em reformar todas as nossas escolas e conseguir colocar em pé os nossos aparelhos de saúde. E aí reestruturamos muitas outras coisas também. Estamos construindo um centro de convenções já lá no Porto Novo, que se Deus quiser daqui a 1 ano e meio, por mais ou menos aí será entregue. Estamos construindo uma nova UBS no Porto Novo, estamos construindo uma creche lá no Getuba, estamos agora com um programa de algumas repavimentações, tudo isso dentro do limite orçamentário, dentro das nossas dificuldades. Estamos tendo condições porque cortamos na pele, enxugamos o caixa, enxugamos as nossas despesas, colocamos as finanças em ordem, conseguimos pagar os fornecedores do passado. Esse mês que vem é a última parcela. A partir do mês que vem, Caraguá já não deve mais ninguém. A não ser aos bancos que foram pegos mais de 400 milhões em empréstimo. E aí isso que gera uma despesa de quase 72 milhões por ano, 72 milhões por ano para pagar os empréstimos que fizeram. Isso tudo a gente está avançando, está colocando a casa em ordem, estamos conseguindo avançar a passos largos para uma cidade cada vez mais estruturada e temos bons projetos de futuro para dar condições igualitárias para todos, para aumentar a empregabilidade, enfim, tem muita coisa boa acontecendo. Prefeito, podemos dizer que hoje o calcanhar de Aquiles seria a questão da saúde? A gente está em vias aí do novo chamamento, né, da Organização Social da Saúde, e a gente teve aí essa notícia dessa semana, que foi a mudança de secretariado. Como é que está essa questão? Como é que o senhor enxerga a questão da saúde do município? Olha, a saúde, infelizmente, estava em situação lastimável. A gente costuma dizer que a saúde, de fato, estava na UTI. Né? Quando nós entramos, nós pegamos com 76% dos medicamentos da lista do Remume estava faltando, enfim, toda a situação que Caraguá está sofrendo e todos nós já sabemos, não adianta a gente ficar aqui devagando o passado. Agora é olhar para o futuro e traçar uma nova estratégia, que é isso que nós vemos fazendo. Realmente ela é um desafio muito grande. Eu quero, antes de mais nada, eu quero agradecer e parabenizar o trabalho do Dr. Rafael Guetti, um grande irmão, um grande amigo, um ser humano fantástico, um cara que eu tenho total carinho, convicção de que fez e faz um bom trabalho, um profissional incrível, fora da curva, um dos melhores bucomaxilos do estado, um cara que realmente é diferenciado, o ser humano que é o Dr. Rafael Guetti. Então quero aqui
deixar um grande abraço para toda a família do Dr. Rafael, deixar um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Vocês moram eternamente no meu coração e a população de Caraguá sabe do empenho e do trabalho que vocês fizeram. O Rafael fez um trabalho incrível ali à frente, conseguimos reestruturar o Promulher, hoje numa casa adequada, perto da UPA, com acessibilidade de acesso, com facilidade para as pacientes com dificuldade poder estar ali sendo atendido num espaço digno, arejado, com janelas, ar-condicionado, enfim. O Dr. Rafael realmente fez um grande trabalho. Mas, obviamente, que a saúde ela é muito dinâmica e ela precisa sempre estar sendo oxigenada, estar sendo alterada. E aí fizemos agora essa alteração, mas foi alteração em todo o escalão da saúde. Nós estamos alterando e modificando todo o time de saúde, vamos alterar diretorias, vamos alterar ali todos os cargos para que a gente possa dar um novo dinamismo. Aí está o Sergião, que o Sergião é um grande amigo, é o meu companheiro de caminhada, o vice-prefeito, é um cara que já esteve à frente da secretaria, é um cara que vai dar um novo olhar, um novo dinamismo, junto com a Dercy. A Dercy é uma companheira antiga que esteve trabalhando em todas as gestões do Antônio Carlos. A Dercy, aliás, agradecer e parabenizar ela também. A Dercy, ela começou aqui em Caraguá junto com a minha mãe, quando foi secretária de saúde, lá em 97, e fizeram um excelente trabalho. E a Dercy trabalhou em todos os governos Antônio Carlos, até em 2013, se eu não me engano, quando ela foi para Ilhabela. E, obviamente, tem um conhecimento vasto, conhece do Estado, é funcionária do Estado, da saúde do Estado, aposentada, é uma mulher que conhece realmente de saúde pública e veio aí a somar agora, mas agora com uma nova diretriz, com austeridade no trabalho, com comprometimento na entrega. Eu sei que quando a gente fala, pô, mas aí está incoerência, você está colocando uma mulher que estava no passado, mas ela era adjunta, como é hoje, mas a diferença era o secretário. Hoje o secretário, junto com ela, é um secretário austero, é um secretário comprometido. A gente não sabe como estava sendo feito no passado para chegar da maneira como pegamos. Não estou aqui para fazer esse tipo de análise. Nós estamos aqui para dizer de fato que agora a saúde tende a viver um novo momento. Com ainda mais estrutura. A Nova S está aí em vias de finalizar o chamamento, ainda vai demorar mais alguns dias, porque são muitas informações, foram 17 empresas participantes, um volume de documentação a ser analisada é muito grande, então ainda tem aí mais pelo menos uns 20 dias úteis, 22 dias úteis a ser trabalhado em análise documentacional e tenho certeza que nós vamos ter aí uma grande reviravolta, até pela qualidade das empresas ali, a grande maioria delas são empresas boas de mercado, empresas que de fato, OS que de fato já fazem um grande serviço em outras cidades. Espero agora que nessa análise nós possamos selecionar a melhor para o município e para o cidadão. Graças a Deus eu tenho uma tranquilidade muito grande, Acácio, em poder ter a condição agora de escolher a melhor. Nós fizemos uma campanha limpa, não temos rabo preso com ninguém, nós não temos comprometimento com ninguém, nós estamos uma gestão austera, de cabeça erguida e que pode fazer o melhor para a população. Essa é a minha tranquilidade em saber que a saúde vai viver um novo momento daqui para frente. Perfeito. Primeiramente, bom dia, né? Prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, no nosso jornal, Repórter Online, está um sucesso. Obrigado ao senhor e a toda a sua equipe de comunicação, a Leninha, fica aí o nosso forte abraço. O senhor tocou o nome do Dr. Rafael Guetti, aliás, uma pessoa de uma família maravilhosa. Eu lembro quando ele foi assumir, eu falei para ele, você está preparado para essa área, sair do privado, vir para o público, ter que aceitar críticas, rebater críticas, e eu falava da cobrança da população, até eu hoje como jornalista, eu cobrei muito também, sabemos que houve pontos positivos, pontos negativos, está aí hoje, o espaço da mulher funcionando, e na época eu critiquei muito por sair da onde estava. Hoje o senhor diminuiu o valor que era pago naquele prédio lá na Avenida da Praia, trouxe ele mais próximo ao UPA, então isso a população só tem a ganhar, as mulheres só têm a ganhar, mas eu pergunto ao senhor, com essa mudança hoje aí
na saúde, na OS, o senhor trazendo o Serjão, que eu falei que foi um acerto, foi um gol de placa, trazer o Serjão e a Dercy, uma pessoa extremamente técnica na saúde, o Serjão, uma pessoa extremamente ali ligada ao público, não corre dos assuntos, não corre do enfrentamento, o Serjão sempre foi assim, né, em tudo que ele assumiu, mas eu pergunto ao senhor, temporada chegando, final de ano chegando, nossa população sair de 140, 150 mil, chega a 300, na mais alta aí a quase 400 mil habitantes. Plano de saúde, né, trabalho de saúde, como é que está? Já foi apresentado? Temos aí o apoio do governo federal, do governo estadual, como é que a gente pode esperar? Como a população de Caraguá pode esperar nessas ações na saúde para a gente não ter nenhum problema nos atendimentos? Olha, primeiro que nós estamos extremamente preparados. Apesar de qualquer possível alteração de empresa, nosso time está completamente preparado, o governo municipal está preparado para receber toda a população. Nós temos uma infraestrutura muito bela, né? Nós temos aí um aparelho de estrutura de saúde muito bom para atender. Obviamente que temos dificuldades, obviamente que está ruim algumas questões estruturais, mas a nossa qualidade, a quantidade é muito boa. Então isso, e o nosso povo, o nosso clínico aqui, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos auxiliares, as pessoas que fazem saúde no município estão realmente muito estruturadas. Então nós não temos problema nenhum, até se precisar, e espero até que aconteça o mais rápido possível, a gente tenha que troca a OS no meio da temporada. Nós estamos estruturados e preparados para isso. Em relação ao governo federal e ao governo do estado, nós tivemos com o Tarcísio. O governo federal, ele está, aliás, eu vou passar um número para vocês aqui, que a gente sente, o governo federal ele tem sim repassado recurso, ajudado o município, então a gente tem pedido bastante ajuda, mas então a colocação que eu vou fazer aqui agora não é uma crítica, é uma constatação daquilo que está acontecendo no Brasil, não é em Caraguá. E nós precisamos discutir isso. Nós, prefeitos, precisamos levantar essa bandeira, precisamos discutir, aliás, os próximos candidatos aí ao governo do estado e ao governo federal, eles precisam levantar discussões para favorecer o município. A gente sempre coloca, isso ficou muito claro na pandemia, que ninguém mora na União, todo mundo mora no município. A União na pandemia deu número, é uma morte, é mais uma vítima, é um acamado. Nós aqui do município dávamos nome e endereço, porque nós convivemos com cada um, nós conhecemos a população, né? Ainda mais Caraguá, que é relativamente uma cidade ainda pequena, né? Uma cidade de médio porte, uma cidade que vem crescendo, mas uma cidade que nós conhecemos todo mundo. E a concentração de recurso está lá no governo federal. Quando o SUS foi implementado, Cuiu, na década de 90, 70% do custo SUS era mantido pelo governo federal. 25% pelo município e 5% pelo estado. Hoje, a estrutura se inverteu. Hoje o município custeia quase 70% do SUS, 25% o governo federal e 5% o estado. Essa matemática está inversa. Hoje, cada vez mais, a prefeitura ela arca com despesas que não é dela. Isso em todos os aspectos, né? Seja em todas as grandezas e ordens, a gente acaba auxiliando as obrigatoriedades do governo do estado e do governo federal. Mas nós tivemos com o Tarcísio, nós conversamos com o governo do estado, conversamos aí, inclusive fizemos uma conversa coletiva entre os 4 prefeitos, aliás, entre os 5 prefeitos, porque o Marcelo de Bertioga esteve junto também, e nós entregamos ali para o governador um ofício pedindo a volta do auxílio verão. O que é isso? No verão, nós recebemos aí, nossa população mais do que dobra, né? 300 mil habitantes durante a semana, né? Porque a gente chega a bater 500, 600 mil habitantes dentro do município, né? A população realmente atinge números estratosféricos dentro da cidade. E obviamente que o nosso custo aumenta muito. E aí o governo do estado sempre pagou o projeto verão para o município,
que ele dava um aporte financeiro para ajudar no custeio de saúde, tendo em vista que o morador, o munícipe, sai das grandes centros, sai de Campinas, sai de São Paulo, sai de São José, isso diminui o repasse para esses municípios, obviamente porque tem menos atendimento e acaba aumentando o nosso atendimento. Então ele complementa esse repasse para o município. Esse projeto parou-se há alguns anos, pouco depois da pandemia esse projeto parou, e aí nós entregamos isso para o governador, mostramos para ele a urgência, a necessidade disso para os municípios, com um complemento de caixa. O governador se mostrou solícito e deu uma resposta para nós esses dias que nos deixou na esperança de receber. Então a gente acredita que aí no verão a gente pode ter um aporte um pouco, pouco, mas ajuda muito em relação à questão da saúde. Bom, 8 horas e 30 minutos, estamos conversando com o prefeito de Caraguatatuba, Matheus Silva, do PSD. Prefeito, uma das polêmicas aí dos últimos tempos foi a apresentação do projeto da taxa de lixo. Nós tivemos algumas audiências, né, mas boa parte aí até dos vereadores acabou não concordando com a proposta. Um novo projeto será apresentado. O que o senhor poderia falar sobre a questão da taxa de lixo? Cássio, primeiro até obrigado pela pergunta, por dar a oportunidade da gente falar. Acho que, sendo bem honesto na minha colocação, aliás, quem me conhece sabe que eu gosto de falar a verdade. Eu tenho um ditado, Cássio, que diz que eu prefiro ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva. Então eu prefiro falar a verdade do que dar tapa nas costas. A taxa de lixo é um projeto que foi do marco do saneamento lá de 2021. Nós temos a obrigatoriedade de fazer. Eu também não gostaria de estar tendo que fazer. Sendo bem honesto, eu também não gostaria, eu entendo a reação de todos os vereadores, eu entendo a reação de todos porque eu compartilho dos mesmos pensamentos. Aliás, esses dias eu até falei para alguns deputados para ver se não faz uma regulamentação de cima para baixo. Os deputados fizeram a obrigatoriedade da taxa para que o município arque com essa despesa, mas não tem a regulamentação nenhuma, não dá diretriz nenhuma, não passou mais uma vez, passa toda a responsabilidade para o município. Nós temos que enfrentar, é um assunto que tem que enfrentar. Nós temos aí 260 milhões de repasse do governo federal para o município, dá mais ou menos 130 milhões entre SUS e Educação e FNDE, e 130 milhões do FPM, que é o Pacto Federativo, né, que é o Fundo Municipal de Participações Municipais. Nós podemos perder esse repasse. É um risco muito grande. Tem algum município que já perdeu? Não, porque a obrigatoriedade é até o ano que vem. Mas podemos perder. É uma discussão que tem que ser feita. Você vê que os municípios todos estão correndo para fazer. Essa semana Taubaté agora botou para votação. Os municípios estão correndo para atingir a obrigatoriedade legal em ter que fazer. Nós evoluímos... projeto original, agora teremos alterações. Nós evoluímos o projeto, aliás, eu acho que as audiências públicas foram enriquecedoras, então quero parabenizar a toda a população que participou. Teve sim um ou outro ali que aproveitou como palanque político, e eu acho que isso não engrandeceu o processo, mas teve uma grande maioria que deu sugestões extremamente pertinentes, que entenderam a realidade, que entenderam a necessidade e deram sugestões em crescimento ao projeto para que a gente pudesse, de fato, evoluir um tanto quanto positivo para a população. E assim o fizemos, refizemos todos os projetos, ele ficou pronto esses dias, nós estamos dialogando ainda com alguns profissionais, tem alguns passos ainda que eu estou dando, que nós estamos dando para que esse projeto ainda fique mais maduro para ser mandado para a Câmara. Eu preciso correr, mandar nos próximos dias, até porque o ano letivo está se encerrando e nós precisamos mandar esse projeto um quanto antes para que seja apreciado pelos nobres vereadores, que aliás, diga-se de passagem, Cássio, quero parabenizar a todos eles, aos 15 vereadores, quero parabenizar os 15 vereadores pelas discussões, pelos diálogos. Eu sei que tem um ou outro que às vezes se exalta, acaba falando um pouco mais, acaba perdendo um pouco de respeito, acaba tomando um pouco umas atitudes um tanto quanto exacerbadas, entendo um pouco da imaturidade, primeiro mandato, mas
todos eles, eu quero parabenizar porque eu acredito na boa-fé do cidadão, eu acredito na boa-fé e no bem-estar coletivo, eu acredito que, inclusive, é a vontade de acertar. Pode estar cometendo algum excesso, está faltando um pouco de respeito, está sendo um pouco leviano em algumas colocações, mas eu acredito na vontade de acertar dentro das condições que ele tem, obviamente que ele também quer acertar. Então, eu parabenizo aos 15 vereadores, porque realmente vem engrandecendo essas discussões, esses diálogos. A gente tem conseguido evoluir um tanto quanto gestão, mantendo a imparcialidade entre os poderes, mas convergindo entre ações positivas para a população. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço em nome do presidente Antônio Carlos Júnior, em nome do meu líder Marcelinho Pereira, um grande abraço aos 15 vereadores do município e que a gente possa cada vez mais estreitar as nossas relações, mantendo um bem-estar coletivo, mantendo as melhores práticas de política pública para toda a população. Cássio Gomes, a gente sempre fala que taxas, né? A gente sempre fala que é um remédio amargo para a população e muitas vezes até sendo obrigado. Ninguém gostaria, né, Ninguém gostaria. Mas hoje Caraguá, né, ao contrário de outras cidades de Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, ela até então parece que não vai criar a TPA. Isso aí está se tornando positivo aí para os turistas que querem visitar o litoral. Tem muita gente dizendo, vamos ficar em Caraguá, porque hoje para ir para Ilhabela nós vamos gastar aí quase R$70 por dia, entre travessias e taxas, até porque pode-se ficar na fila ali por 2 horas em São Sebastião, é uma taxa. Passou outra taxa mais a balsa, nós estamos falando aí em quase R$70. E aí acaba se tornando positivo para os turistas. O que o senhor acha disso? Vai ter a TPA? Não vai ter a TPA? Os turistas podem vir essa temporada para Caraguá tranquilo? Não vai ter TPA esse ano? Ou não vai ter TPA em Caraguá? Qual é o pensamento do senhor? Eu vou primeiramente, antes de te responder, eu vou só fazer uma pontuação em cima do que você colocou, que eu acho que é muito pertinente. Nós estamos nos posicionando em Caraguá para dar suporte para todas as outras cidades. Então hoje Caraguatatuba vem se posicionando para auxiliar na Fila da Balsa. A tendência é que no futuro próximo a Fila da Balsa pode se concentrar aqui em Caraguá, gastando no comércio local aqui, através de um aplicativo que já está sendo discutido. O cara pode entrar na Fila da Balsa daqui de Caraguatatuba, ele entra na Fila da Balsa, e aí quando está chegando a vez dele, ele pega o contorno viário e acessa a balsa. Isso está acontecendo já no porto. O porto de São Sebastião já está acontecendo isso. Hoje Caraguatatuba já está dando suporte para o acesso ao porto. Isso é muito positivo. Então, a tendência é de que a gente aumente ainda mais o nosso consumo interno, a nossa geração de emprego dentro do município, nesses passos que nós estamos dando em direção à evolução e ao hub de conexão entre as 4 cidades. Então, acho que é importante deixar isso aqui frisado, que esses passos que nós estamos dando vai potencializar ainda mais o consumo interno, garantindo uma melhoria de atendimento e de fluxo dentro do comércio local e, obviamente, amadurecendo o comércio local, a gente tem mais condições de gerar mais empregos, de evoluir mais a população da cidade. Em relação à TPA, o prefeito Colucci, o prefeito Renaldinho, a prefeita Flávia, eles, na minha visão, eles têm uma situação completamente diferente de cidade. Ilhabela é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Ubatuba, uma das cidades mais preservadas do mundo. E São Sebastião tem as melhores ondas do mundo, na minha visão, e com a região sul maravilhosa. Os 3 já têm um fluxo de turismo muito grande, Cuyo. Ubatuba recebe mais de 6 milhões de turistas por ano. São Sebastião tem uma qualidade turística muito grande na região sul de São Sebastião. Ilhabela, então, tem que ser controlada, porque é uma ilha, não tem para onde correr. Ela tem que sim, o Colucci tem sim que se preocupar em deixar a ilha cada vez mais estruturada para receber com qualidade o turista. Então, acredito que as condições de cada município ela tem que ser interpretada com as suas adversidades. Né? Nós daqui de Caraguatatuba, nós não temos ainda um turismo tão qualificado quanto eles. Nós temos um turismo muito aquém. Nosso turismo ainda está engatinhando. Nosso turismo ainda tem muito que se amadurecer. Nós temos muito que amadurecer, um tanto quanto o turismo da cidade.
né? Então, eu não acredito que hoje a TPA seria interessante para o município. Até para que nós possamos aumentar a empregabilidade e favorecer o comércio local, nós precisamos que o turista pare em Caraguá. E esse ponto que eu falei agora, em relação à fila da balsa, ao porto, isso vai gerar emprego no município. E se nós colocarmos a taxa, nós vamos atrapalhar o comércio local nesse primeiro momento. Então, para que a taxa, um dia bem distante, possa vir ser realidade, que eu não acredito nela, não acho que ela é boa para Caraguatatuba, nas condições estruturais de Caraguatatuba, hoje nós atrapalharemos o comércio. Então nós teremos que percorrer um grande passo, tem que amadurecer muito quanto turista para entrar essa discussão em pauta. Então hoje, na minha visão, esse assunto não será discutido em Caraguatatuba. Nós chegamos a conversar, inclusive, com os vereadores. Vereadores, inclusive, deram algumas sugestões. Falaram, poxa, em vez da gente criar a taxa do lixo, uma discussão extremamente pertinente e oportuna para a população de Caraguá. Chegou a ser cogitado. Falou, pô, em vez da gente criar a taxa de lixo, que de alguma maneira está taxando o morador, pô, vamos criar a taxa ambiental, que subsidia de alguma parte, não é a sua totalidade, o custo, mas subsidia um pequeno pedaço em relação à taxa do lixo e acaba se cobrando do turista. É uma discussão pertinente, mas eu expliquei isso para eles. Hoje o nosso comércio ainda precisa de fôlego. Nós precisamos estimular ainda mais o nosso consumo interno. Nós não temos ainda um turismo qualificado. Hoje nós precisamos amadurecer quanto cidade, nos estruturar cada vez mais para que a gente possa dar condições das nossas vizinhas crescerem. E para isso, nós não cabe ainda em Caraguatatuba, e eu acredito que isso vai demorar um bom tempo para ser discutido. A TPA em Caraguatatuba não cabe, na minha visão, não é uma pauta pertinente. 8h41, prefeito, limpeza pública e coleta de lixo sempre, vamos dizer assim, são gargalos de prefeituras. E até no começo do jornal nós recebemos uma nota da prefeitura informando que 2 caminhões da empresa Forte Norte teriam quebrado e que isso afetaria um pouco a questão da coleta de lixo no município. Como é que o senhor avalia o trabalho das empresas, seja na coleta de lixo com a Forte Norte ou com a limpeza pública com a Renovar? O senhor pretende mudar essas empresas, pretende implantar um novo projeto em relação a esses assuntos? Completamente estruturado. Um novo projeto completamente estruturado. Se acredita que a coleta de lixo em Caraguatatuba é a mesma coleta de 97, quando meu pai criou a coleta de lixo. É a mesma quantidade de caminhão, as mesmas ruas que são passadas, nos mesmos horários. Não mudou nada de lá para cá. Pequenas alterações, mas a estrutura de coleta é a mesma. E a empresa vem sim prestando um péssimo serviço no município. Não acredito que eles possam melhorar, não vejo isso hoje. Tivemos diversas discussões entre prefeitura e empresa para que o serviço melhore. Nós não estamos vendo capacidade de melhoria na empresa. Fizemos uma análise de mercado e estamos vendo realmente um novo momento para que a gente possa. Hoje Caraguá conta, contratualmente falando, com 9 caminhões. Para ser efetiva a nossa coleta, nós precisamos de pelo menos 14. Então está extremamente defasado. Temos que aumentar mais de 50% a quantidade de caminhões para que a gente possa, de fato, ter uma boa coleta no município. Então, realmente a gente está aí fazendo um grande estudo, estamos querendo melhorar, mas aí eu falo, para isso tem que ter recurso. Nosso orçamento ainda está deficitário, nós estamos trabalhando em superávit porque cortamos na própria carne, mas estamos cortando agora uma perna, um braço. Nós precisamos sim melhorar nossa receita para que a gente possa melhorar o nosso atendimento. Estamos fazendo a nossa lição de casa, tanto que conseguimos pagar as despesas do passado, conseguimos fazer alguns investimentos, trazer algumas melhorias, mas é evidente que o buraco é muito grande, então nós precisamos aí avançar e avançar mais. Mas esses projetos estão sendo desenhados, sendo bem honesto, a questão da varrição
teve uma certa melhora, a corta do mato, varrição, teve sim uma certa melhora, depois de muita briga, de muita confusão também, de muita discussão com a empresa que está prestando o serviço, eles chegaram a ter uma leve melhora. Então hoje Caraguá está um pouco mais limpa de como nós pegamos, estavam com mato de 2 metros de altura, com lixo nas esquinas, hoje deu uma estabilizada, mas dizer que está contento? Não, ainda não está. Nós temos aí um ideal de manutenção contínua, nós sabemos fazer e sabemos como tem que ser feito, e aí a gente vem brigando cada vez mais. O projeto de varrição foi pronto, já está em licitação, teve alguns apontamentos, inclusive por algumas empresas que têm interesse no município, fizeram alguns apontamentos. Nós estamos defendendo, porque sabemos que o projeto foi muito bem feito, é um projeto muito bem estruturado, visando a necessidade do município, fazendo limpeza das áreas de praia, limpezas das áreas de mangue, limpeza dos nossos mananciais, limpeza da nossa cidade como um todo, com mecanismos modernos, inclusive tem até poda elétrica, né? Já viu, não sei se vocês já viram, tem hoje uma tecnologia que você dá choque no mato e esse mato morre pela raiz. É aquela antiga poda química que hoje não pode mais com os defensivos agrícolas. Hoje tem a poda elétrica, que não prejudica o meio ambiente, que não prejudica os animais, que não polui o meio ambiente e faz um excelente trabalho no que se diz respeito a acabar com a raiz da praga, né? Daquele mato que fica entre os bloquetes, que esse é muito difícil da gente tirar. Então, nós fizemos um programa extremamente moderno, estamos defendendo, já está no Tribunal de Contas, nós já estamos aí evoluindo em relação a isso. Então, esse projeto já está acontecendo. Agora nós estamos finalizando o lixo, precisamos aí da sensibilidade dos vereadores para que a gente possa evoluir como projeto. Como eu disse, nós trabalhamos hoje a coleta da mesma de 97. Então, de fato, infelizmente, nós precisamos, até para atender o marco de saneamento, criar essa taxa e também, mas também estamos visando a melhoria. Uma taxa que vai girar aí em torno de R$11, dependendo do imóvel, pode-se chegar até cento e poucos reais por mês, dependendo do imóvel. Mas a maioria da cidade vai pagar em torno de R$11, R$15, que é o nosso metro quadrado. Mas o novo projeto vai ser enviado para a Câmara e vocês vão ter a oportunidade de analisar. Prefeito, com a saída do Sergião para a saúde, o senhor deve anunciar um novo secretário de Serviços Públicos ou o adjunto assume a pasta aí? Não, por hora a gente, acredito que a gente tem que dar um passo de cada vez. A dupla ali, Sergião e João, está fazendo um bom trabalho, né? Agora o Sergião saiu, mas o Sergião ainda, apesar de estar na saúde, o Sergião é um cara de rua, é um grande de um político, e ele vai continuar auxiliando, e nós sempre auxiliamos ali junto. Eu sou um que estou ali junto, dentro dos serviços públicos, sempre estive junto com o Sergião e junto com o João ali dentro. A gente é perfeccionista, gosta das coisas arrumadinho, gosta das coisas bem feitas, então a gente sempre esteve junto. O João tem esse suporte, tem o suporte do gabinete, tem o suporte de todo o time, então ele continua por hora ali, e aí obviamente que num segundo momento a gente anuncia aí um novo secretário. Mas vamos com calma aí, que é um problema de cada vez. Fernando Cuiu, participações no YouTube aí? Muitas participações no YouTube. Muitas pessoas perguntando, prefeito Matheus Silva, Morro Santo Antônio, né? Muitas pessoas sobem no Morro Santo Antônio, quando chega lá não se tem uma água para se tomar, né? Não passa, né, em pensamento por toda a equipe de turismo de Caraguá em fazer uma PPP, na qual se cria um ponto, um café, algo lá em cima. Rio de Janeiro, muitas pessoas vão para subir lá nas favelas, né, que falam, na Rocinha, para tomar um café, almoçar e tirar fotos, né, do Rio de Janeiro. Caraguá, com esse morro maravilhoso, com o Santo Antônio, não se tem nenhum pensamento em fazer um café ou um restaurante lá em cima? Se tem, o projeto está pronto e em vias de ir para licitação. Por que não foi ainda? Eu gostaria de ter mandado lá em abril, né? Essa era a nossa vontade. Mas por que não foi ainda? Por minha surpresa, o Morro Santo Antônio não é da titularidade da prefeitura, apesar de ser da prefeitura há mais de... Aliás, desde que eu me entendo por gente,
a prefeitura que mantém o Morro Santo Antônio. Eu acredito, pelo que eu converso com os moradores, com o povo mais antigo da cidade, acho que desde a formação de Caraguatatuba, nós temos acesso ao Morro Santo Antônio. A Prefeitura de Caraguatatuba é quem faz a limpeza, é quem a energia agora, que nós levamos energia lá para o Morro Santo Antônio, inclusive para fazer esse investimento que nós queremos da PPP, precisa ter energia. Nós levamos agora, inauguramos esses dias, acabando com aqueles postes que ficava um aceso outro apagado, e só na rampa superior. Agora não, agora é todo o caminho, levando segurança desde a Siqueira Campos até o topo do morro, com energia elétrica bem estruturada, cabeamento já com bitola grossa para poder atender esse investimento futuro. Mas nós estamos com um processo de uso capião da parte superior do morro. Para eu fazer essa PPP, eu preciso que a titularidade do imóvel esteja em nome do município, né? Isso é uma obrigatoriedade legal. Então, nós estamos conversando com o judiciário para que saia o mais rápido possível, tendo em vista que o morro é da prefeitura já há mais de 100 anos, é a prefeitura que mantém o Morro Santo Antônio, é a prefeitura que cuida, é a prefeitura que, enfim, que tem todas as obrigatoriedades legais, que mantém o morro. Então, assim que sair o uso capião do Morro Santo Antônio, a gente põe a licitação na rua. O projeto está pronto, Cuiú, com um bondinho maravilhoso, ligando o Camaroeiro ao Morro Santo Antônio, estruturado, baixo, para não atrapalhar o voo livre, muito bem pensado, com um café lá em cima, banheiro, restaurante, oportunidade de geração de emprego e deixando muito claro o acesso gratuito para toda a população. É evidente que vai pagar o bondinho, né? O atrativo turístico, caso eu quero subir de bondinho. É evidente que o bondinho Campos Jordão, é pago, igual a Campos Jordão e outras cidades, tá Aparecida, Balneário Camboriú, outras cidades, é evidente. Acesso livre, porém, se quiser fazer o uso aí do bondinho, né, subir de carro, que seja um carro particular, que às vezes faz a PPP, uso um Jeep, alguma coisa assim. O carro somente do voo livre. Sim. Carro, a ideia é somente do voo também, livre, porque nem tem espaço lá para cima. Espaço. O carro se mantém somente o do voo livre e, obviamente, com a facilidade para pessoas idosas e cadeirantes, PCDs. Esses vão ter prioridade. Agora, pessoas comuns, a pé, gratuito. Todos nós seremos gratuitos para toda a população de Caraguá a pé. Então isso deixa claro que isso é importante, mas ali vai se vê um grande investimento e a gente acredita que Caraguatatuba não vai precisar colocar dinheiro, porque é um empreendimento com grande potencial de receita, pelas belezas de Caraguatatuba. A gente acredita que na PPP, na parceria público-privado, a contrapartida será tão eficiente pela qualidade do projeto que Caraguá não vai pôr R$1 de dinheiro público e ainda assim vai faturar muito com a arrecadação. Cássio, aqui o Rafa Costa, ele faz diversas críticas, aliás, em umas falas escritas dele, até se alterou, mas eu vou falar o que interessa das partes na qual você toca. Ele fala do CID, acredito que ali do Sumaré, que ainda está destelhado, e houve aí, né, aquele... Depois do vendaval. Isso, teve aí a declaração de estado de calamidade. Como está ali, prefeito? Já tem a data? Vai começar a reformar? Ali é o CIASE do Sumaré. Isso. O CIASE do Sumaré, Rafa, realmente foi, na ventania foi destelhado. Nós entramos em estado de emergência e eu tive uma escolha ali, Cuiú. Eu tive uma escolha ali. Eu entendo a indignação, mas eu optei por transparência. Então, no estado de emergência, eu poderia ter feito compra emergencial, eu poderia ter tomado diversas atitudes com a celeridade que o processo me permite. Mas eu recuei e eu tive uma escolha um tanto quanto eficiente a título de gestão. A minha prioridade foi a transparência e a melhoria para a população. Eu estava finalizando um processo licitatório de uma RP de reforma, que é o que está aí hoje, que está rodando. Já estamos em mais de 13 escolas trabalhando hoje. Aliás, estamos também já no prédio da educação, trabalhando hoje. Nós estamos trabalhando em 14 prédios consecutivos já hoje no município, com troca de telhado, arrumando vazamento, arrumando pintura, arrumando elétrica que estava com problema.
Então eu optei por não fazer emergencial, por demorar um pouco mais. Infelizmente, realmente demorou um pouco mais até homologar, até sair, mas eu optei pela transparência. Eu optei por fazer dentro do registro de preços que nós já estávamos fazendo. Mas a ordem de serviço de reforma do SEASE já foi dada, assim como também já foi dada a reforma dos bombeiros, que aliás eu quero aproveitar aqui e desejar um grande abraço para uma amiga de infância que faz um trabalho maravilhoso em frente ao bombeiro, ao Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba. Aliás, corporação essa que a gente tem um carinho especial. Além do meu pai ser bombeiro honorário, eu acredito que das forças de segurança e polícia no município, o bombeiro é aquela que salva a vida, se arrisca para salvar. Aliás, todas as forças de segurança, eles se arriscam para salvar as nossas vidas. Mas o bombeiro, ele tem uma paixão especial aí a população tem um respeito especial. Eu tenho por todos, mas pelo bombeiro realmente, pela corporação, Corpo de Bombeiro é realmente diferente. Então deixar aqui um grande abraço para a Érica. A ordem de serviço já foi dada, vamos chegar lá também, vamos reformar. Eu sei que ela estava aqui, acompanhei ela, ela é uma pessoa que eu acompanho, que eu tenho um carinho muito grande. Deixar aqui um abraço, um beijo para ela e para o esposo dela. Que inclusive fiz romaria agora, fiz uma romaria devocional, Cuiu. Aproveitei o feriado, fiz 4 dias ali de devoção, reestruturação de pensamento, colocar a cabeça em ordem, rezar um pouquinho, aproveitar o silêncio divino, me conectando na natureza. Eu tenho meu momento anual, faço algumas vezes minhas idas até Aparecida, sou devoto de Nossa Senhora e essa foi em especial porque eu rezei muito, inclusive, pela Érica. Nós falamos no meio da minha romaria, nós conversamos, falei que estava em romaria, ela, enfim, orei muito por ela e pela família dela. Mas o bombeiro também vai ser trocado o telhado. Aliás, no bombeiro vamos colocar termoacústica, porque ali precisa sim de uma estrutura melhorada. Então nós estamos aí avançando, vamos fazer o SEASE, vamos fazer todos os prédios educacionais do município, vamos reformar todos eles, vamos colocar eles de pé novamente. Não vai ser uma grande reforma, obviamente, porque o orçamento é curto, mas pelo menos nós vamos acabar com os vazamentos, acabar com os problemas estruturais, vamos colocar todos eles de pé, fazer uma nova pintura, uma nova estrutura, vão ficar todos muito bem arrumados para atender bem a população. Fernando Cuiu, mais um giro aí? Rápido, Acácio, vamos lá. Mirna Mendonça está aqui, olha, ela fala aqui, aliás, ela faz uma colocação e diz aqui: prefeito Matheus Silva, ótima gestão, não ligue porque os outros falam, todos sabem da pessoa honesta que o senhor é. Também aqui, obrigado. A Flamiju, doutora Flávia, mandando um abraço ao senhor também. Gratidão. Está mandando um abraço e dizendo, olha, prefeito, aqui ela fala aqui, ó, vamos lá. Aliás, ela fala aqui do aeroporto, parabéns aí, prefeito, né, em estar lutando para trazer o aeroporto para Araguá. Quem ganha com isso é o turismo. O turismo é mais, viu, Cuiu? Todos, Se eu puder fazer, todo mundo ganha. Se eu puder fazer uma explanação rápida, aliás, primeiro agradecer a todos pela mensagem de carinho. O aeroporto, ele tende para nós a se posicionar muito no eixo desenvolvimento do petróleo e gás nacional. Nós estamos, obviamente, mirando também o turismo, para aumentar o turismo, para trazer um turismo mais qualificado. Hoje aí você vê grandes condomínios de alto padrão, inclusive com pista de aeroporto. Por que esses grandes investidores não vêm para o litoral? Porque hoje nós não temos acesso a eles. Você vê que o aeroporto de Ubatuba, o último voo que nós vimos, o que aconteceu ali. Nós temos dificuldade de acessar esse público. Então, obviamente que o nosso aeroporto estruturado, já com uma homologação de 1.500 metros de pista, nesse primeiro momento vamos fazer em 900 para atender as nossas prioridades, já atende voos executivos, então já agrega essa questão turística, mas, Cuiu, o grande ponto que nós estamos enxergando, o grande potencial que vai além do turismo, é a empregabilidade do mercado offshore, do mercado óleo e gás nacional. Nós aqui estamos mais perto do que Santos e o Rio de Janeiro, 160 quilômetros por trecho das plataformas de petróleo.
E hoje todas as plataformas de petróleo que estão aqui coladas em Ilhabela, coladas em Caraguatatuba, coladas em Ubatuba e São Sebastião, estão extremamente perto da nossa bacia, elas são abastecidas pelo Rio de Janeiro. Todo o recurso de abastecimento, nós estamos falando aqui que só das bacias do campo, dos nossos campos de extração, são mais de 35 a 40 mil refeições por dia. Sabe de onde sai? Lá do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de 18 mil pessoas, trabalhadores, trocando turno a cada 15 dias, saindo sabe de onde? Lá do Rio de Janeiro. Mas estamos aqui muito perto. Nosso acesso aqui é muito mais barato para essas empresas que operam. O que nós precisamos é garantir a infraestrutura para que automaticamente essas empresas invistam em Caraguatatuba. Imagina no futuro próximo, pós o aeroporto funcionando, a gente está aqui servindo essas 30 mil refeições dia. Olha o que vai aumentar o consumo nos nossos mercados, o consumo nos nossos distribuidores. Olha o que vai aumentar o giro nos nossos hotéis, nos nossos postos de gasolina, com essa quantidade de pessoas a mais girando no município. E pessoas que ganham 15, 20, 30 mil reais de salário. Esses vão estar dormindo nos nossos hotéis, comprando casas no município, investindo na nossa economia, gerando emprego. Essa é a nossa visão futuro. A gente estima, Cuiu, que com o aeroporto e a duplicação do Porto de São Sebastião, isso não é estimativa minha, isso são estudos que estão sendo feitos. Com a duplicação de São Sebastião, no modelagem garantindo a empregabilidade dos funcionários atuais, garantindo investimentos de quase 3 bilhões, mais de 2 bilhões e meio de investimentos. E o aeroporto em Caraguatatuba, a gente acredita que vai aumentar em mais de 50 mil empregos no município, diretos e indiretos, ao longo dos próximos 5 anos. Isso aí é receita na veia, isso aí é garantia de emprego no município, isso aí é fazer com que o nosso comércio se aqueça. Essa é a nossa principal visão. Então nós estamos sim enxergando o ponto turístico, mas nós estamos chegando a um mercado que o Estado de São Paulo ainda não acessa. Porque todos isso que nós estamos falando do petróleo e gás, o Estado de São Paulo não acessa. Então nós estamos trazendo oportunidade, não só para Caraguatatuba, não só para todo o litoral, mas uma oportunidade de crescimento exponencial para todo o Estado de São Paulo. Tanto que o governador Tarcísio abraçou o projeto, está nos ajudando, tanto que todos os players do mercado estão de olho já no município, para que Caraguá e o litoral norte do estado de São Paulo se posicione cada vez mais com oportunidade para a nossa população. Por isso que nós já estamos, inclusive, investindo em cursos de capacitação para que o nosso povo esteja preparado quando isso acontecer. Prefeito, a gente vai fazer um bate-pronto aqui com algumas demandas, né, dos ouvintes e dos internautas que estão nos acompanhando, só para o senhor tentar responder rapidamente. Ótimo. Pavimentação Golfinhos, pavimentação Pegorelli, como é que está isso? No Golfinho nós fizemos uma nova licitação agora, nós conseguimos um recurso extra, vai sair o remanejamento, algumas outras ruas, vamos conseguir acessar até o fundo do Golfinho agora pavimentado, nós vamos até o final do bairro. Tivemos um grande problema lá em relação à própria Sabesp ali, que estava o asfalto finalizando, a Sabesp cortou, isso gerou um certo desconforto, mas a Mônica, uma querida, apesar de tantas brigas, Mônica, que nós temos, são brigas todas elas construtivas e que convergem no bem-estar da população, vocês também fazem um trabalho incrível. Aliás, vale ressaltar que Caraguatatuba é uma das cidades com maiores índices de saneamento básico do litoral brasileiro. Então, Caraguatatuba realmente é diferenciado, muito mérito do Antônio Carlos lá em 98, quando ele fez os investimentos necessários na Sabesp, e hoje a Mônica, com todo o seu time, vem fazendo sim um grande trabalho. Tem, obviamente, alguns percalços no meio do caminho, igual esse desconforto no Golfinho, que eles cortaram a rua, não arrumaram. Nós estamos com esses buracos aí na cidade, nós tivemos uma conversa 2, 3 semanas atrás, pontuei isso para ela de novo, Mônica, preciso urgente que você arrume esses buracos. E ela vem nos atendendo, me passou um cronograma de que vai arrumar tudo isso nesses próximos dias, e estão fazendo. Então quero deixar aqui meu carinho, meu respeito, minha admiração pela Mônica, uma grande mulher que faz um trabalho incrível. E no Perequê
porque nós também estamos com, se eu não me engano, 28 ruas. Preciso olhar ali certinho, Cássio, é tanto número na cabeça, mas se eu não me engano, nós vamos pavimentar e repavimentar em torno de 28 ruas. Estamos procurando recurso, batendo na Câmara dos Deputados Federais, nos deputados estaduais, para que nós consigamos ter mais recurso, para que a gente possa repavimentar a cidade toda, porque realmente estamos com muito buraco. Estamos com um programa, com uma licitação agora de asfalto frio, de asfalto quente, perdão, de asfalto frio, e vai sair o quente também, para que nós possamos fazer um grande programa de tapa-buraco o mais rápido possível, mas o que nós queremos não é só tapar o buraco, é fazer aquela repavimentação asfáltica, trazer um asfalto de qualidade, com um PAC com mais de 5%, com mais de 5 centímetros compactados do asfalto, fazer de fato um asfalto de qualidade, igual foi feito em 97 na Avenida da Praia, que praticamente nunca foi recapeada. Bom, vamos chamar nessa conversa aqui Heber de Carvalho, que está nas ruas aí de São Sebastião, mas tem uma pergunta aí ao prefeito Matheus Silva. Vamos lá, Heber. Primeiramente, prefeito, bom dia, obrigado por atender a nossa equipe, também acreditar no projeto. Prefeito, nós estamos chegando já próximo da temporada de verão e uma das situações que chama a atenção são os moradores em situação de rua. Minha pergunta para o senhor, quais ações estão sendo feitas nesta área? E se já tem montado aí um comitê? Bom, ótima pergunta. Realmente isso é um assunto que está incomodando a todos, não só aqui em Caraguá, acho que em todo o Brasil. Hoje, moradores de rua, inclusive, muitos recebem benefício por estarem na rua. Isso realmente vem dificultando. O sistema de abordagem é cada vez mais complexo pela dificuldade que nós temos de acesso. Nós estamos reestruturando e estamos fazendo um grande programa de acolhimento. Eu estou alterando os abrigos. Estou mudando até como prioridade atender os nossos jovens e crianças que estão num lugar insalubre. Estou finalizando já uma reforma com um novo abrigo estruturado, setorizado, separando, e aonde as crianças estão hoje, que é perto ali do Campo do Brasília, nós vamos fazer um novo abrigo para o morador de rua. Da Rua Banco Itaú. Vamos tirar da Banco Itaú, aliás, vamos tirar o da Banco Itaú. Na verdade, nós temos o abrigo da Banco Itaú, né? E nós temos o das crianças, que é ali perto do Campo do Brasília. Eu estou construindo um novo no Porto Novo para colocar as crianças de uma maneira setorizada, como preconiza a lei, que hoje as crianças estão todas misturadas, realmente um verdadeiro desrespeito. Então nós estamos já desde o começo do ano fazendo essa reforma e eu vou realocar essas crianças de uma maneira digna lá para o Porto Novo. O Campo do Brasília, onde tem ali perto do Campo do Brasília, eu vou fazer um novo abrigo para os moradores de rua. Nós estamos fechando o ciclo, estamos reestruturando o ciclo de abordagem, tá? Nós estamos reestruturando completamente o ciclo de abordagem. Vamos refazer a licitação, mudando as metas, inclusive, da empresa de abordagem. Hoje fica até difícil, porque ganha por abordagem. Se eu te abordo, Cássio, paro no meio da rua, qual é seu nome? É Cássio. Pô, te abordei. Não, eu quero metas efetivas. Abordou? Ok, é um ponto. Mas e aí, conseguiu levar para abrigo? Conseguimos cuidar? Levou para capacitação? Levou para emprego? Porque agora nós temos lei para poder empregar esses moradores de rua no PEAD. Conseguiu fechar o ciclo? Pô, é outro ponto, vai ganhar um pouco mais por isso. Então nós estamos reestruturando nossa classificação de metas para que as abordagens possam ser mais efetivas e estamos em diálogo também com o Ministério Público, a promotora Paula, se eu não me engano, para que a gente possa, com esse ciclo reestruturado, desde a abordagem ao acolhimento, à destinação correta, com um destino final, uma internação compulsória, caso necessário. Caso necessário. Eu entendo que são irmãos nossos que estão em situação de vulnerabilidade, são irmãos de Deus, todos ali são filhos de Deus e nós precisamos tratar com muito respeito. Eu vejo alguns prefeitos em vídeo falando que aqui não, uma porrada neles, né? Como diz a coisa.
comigo não é assim. Nós temos que tratar de uma maneira humana, de uma maneira acolhedora. São irmãos nossos que estão em situação de vulnerabilidade. Alguns, obviamente, que geram um grande desconforto na cidade pela maneira como aborda, pela maneira como trata, mas nós temos que tratar eles com muito respeito. Então nós estamos reestruturando todo esse ciclo de acolhimento para que a gente possa de fato dar a destinação correta, com um acolhimento digno e necessário para esses nossos irmãos. Acácio Gomes, eu sei que está chegando já ao final, né? Aliás, já chegou tem ao mais final. umas duas perguntinhas. Eu sei que tem mais umas duas perguntas. Você sabe que eu não fujo da polêmica e não é como o prefeito S, mas nós temos hoje aí um cidadão, ele está criticando desde a hora que começou o programa, está preocupado se a gente recebe PI ou não, ele está perguntando quanto a gente recebe. Olha, eu vou deixar bem claro a você, eu aqui como jornalista hoje, e a Cássio Gomes, nós sempre vamos, aliás, desde o começo do jornal, desde o dia 3 que assumimos aqui, e estamos nesse novo projeto, nós vamos continuar com nossa imparcialidade, trazendo a verdade. Hoje aqui estamos aqui batendo papo em uma entrevista maravilhosa com o prefeito Matheus, está esclarecendo muitos pontos que para nós, a gente nunca teve esse momento de entrevista com o prefeito Matheus. Com certeza teremos outras oportunidades. Então, a você que está falando, está criticando e está aí desde o começo falando, eu não vou nem citar o seu nome, mas vou deixar bem claro a você, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra e aí a vida começa a caminhar. Então, a você, pensa um pouquinho quando você estiver criticando, talvez você esteja andando do lado da pessoa errada. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com as perguntas aqui, prefeito. Prefeito, vamos falar, está chegando a alta temporada. Provavelmente a Prefeitura, junto com a Secretaria de Turismo, está programando alguns eventos, mas ultimamente a gente tem visto que a Secretaria de Turismo ela tem liberado alguns eventos vindos de fora para, de certa forma, é evento gratuito, mas que acaba vindo de fora para a utilização da Praça da Cultura. Segundo as informações, essas empresas acabam pagando taxa para a Prefeitura para utilizar o espaço, mas acabam cobrando de comerciantes da cidade para que eles possam expor ou vender os seus produtos, né? Inclusive tem um ouvinte que fala que estaria cobrando algo em torno de R$4.000. Como é que o senhor vê essa questão dessas empresas que vêm de fora? A tendência é continuar? Como é que o senhor está discutindo essa questão? Cássio, primeiro que nós estamos reinventando a maneira de fazer turismo na cidade, aumentando mais a qualidade, trazendo novos recursos para que isso aconteça. Nós estamos com dificuldade orçamentária, isso não é segredo para ninguém, então nós estamos procurando maneira de aquecer o nosso turismo. Eu realmente vi isso essa semana, também não gostei do que vi, até acabei conversando com a secretária, fizeram essa denúncia de falar de uma cobrança de taxa de R$4.000, achei um tanto quanto salgado e acredito que, não, com todo respeito e honestidade na minha colocação, eu acho que em alguns eventos é pertinente de fato sim uma cobrança de taxa, porque o comerciante vai estar ali, vai gerar receita, vai ter emprego, é importante que ele ajude a qualidade do evento, é importante que ele tenha uma contrapartida para estar ali vendendo o seu produto, mas a prioridade tem que ser do comerciante de Caraguá e sem taxas altas, porque muitos deles não têm isso de lucro durante o evento, né? Então nós precisamos colocar assim, uma taxa que seja conivente à utilização e ao estímulo do comércio local, para que o empreendedor local ganhe seu dinheiro, para que o empreendedor local se estruture um tanto quanto empresa e aumente a empregabilidade do município e, obviamente, como prioridade, os empreendedores do município. Então essa é a nossa prioridade, estive conversando com a secretária em relação a isso, para que a gente traga sim novos projetos e projetos que possam ser disruptura, que possa pensar fora da caixa e trazer um entretenimento para a população. Mas temos que ter, de fato, um olhar atento ao comerciante local, que esses sim são geradores de emprego no município e têm a nossa prioridade e nosso respeito. Prefeito, chegou para a gente aqui, não sei se o senhor já teve conhecimento, até a gente acabou de encaminhar para a sua assessoria de imprensa, de uma possível funcionária da Secretaria de Esportes que não estaria batendo ponto, mesmo assim recebendo seus vencimentos com a anuência do secretário adjunto. O senhor teve conhecimento de uma professora de basquete que estaria recebendo esses vencimentos? Olha, Cássio, isso não é de agora, isso chegou há uns 3 meses atrás. Essa funcionária foi desligada no mesmo mês e, na verdade, ela passou no processo seletivo,
ela passou no processo seletivo para vir dar aula, acabou nesse mesmo período, acabou sendo chamada pela seleção brasileira para compor o efetivo da comissão técnica da seleção brasileira. Ela se desligou do município e foi assumir o cargo no qual foi conquistado. Não tem isso que foi falado, muito se coloca, muito se fala, mandei fazer a averiguação, não me trouxeram nenhum ponto que abone tanto o secretário adjunto quanto a professora. Não tive conhecimento de que, de fato, isso ocorreu. Teve essa denúncia, foi apurado e nada foi contestado no que me trouxeram, né? E desejo muita sorte para essa professora e tenho um orgulho muito grande dela ter procurado Caraguatatuba para fazer o processo seletivo, pelo potencial que tem, foi chamada, inclusive, para a Comissão Brasileira de Basquete. Então, desejo um excelente sucesso para ela, que Deus ilumine e abençoe a sua jornada e que possa brilhar cada vez mais nas quadras representando o nosso país. É porque mandar um abraço ao secretário adjunto Rubinho, que é um excelente profissional, também lá o Coronel Longo, grande Coronel Longo, muito brincalhão quando a gente acaba se encontrando aí pelos bares da vida, a gente bate um papo às vezes, mas o Coronel Longo é uma pessoa maravilhosa, e eu sempre falo, uma pessoa de uma carreira ilibada que merece todo o nosso apoio e nossos parabéns. É você também, Rubinho, conte sempre com a gente, está aqui muito bem explicado pelo prefeito Matheus. O Paulo Roberto estava bravo aqui porque a gente não leu a mensagem dele, mas ele faz o seguinte questionamento, prefeito: por que o pessoal de limpeza não entra em loteamentos e associações de moradores? Pagamos um IPTU caríssimo e ainda temos que pagar funcionários para limpeza porque a prefeitura não entra. De qual condomínio e associação de moradores ele está falando? Eu preciso entender bem, porque de fato em condomínio a responsabilidade é do condomínio. Seria fechado, né? Então tem que entender um pouco mais, se ele puder descrever um pouquinho mais, Roberto, descrever um pouquinho mais a sua colocação, para que a gente possa de fato responder a contento. Bom, estamos chegando ao final, prefeito, mas tem uma pergunta aqui que é em relação, na verdade não é uma pergunta, né? Na verdade, a gente percebeu assim alguns embates, né, ao longo dos últimos meses entre Síndico Caraguatatuba e prefeitura. E aí recentemente o senhor anunciou algumas ações e medidas voltadas aos servidores. Como é que o senhor viu esse embate e o que o servidor pode esperar em relação ao prefeito Matheus Silva? Bom, Cássio, que primeiro deixar claro que da minha parte não teve embate nenhum, né? Eu acredito no poder do diálogo, estive conversando com eles mais de 7 vezes ao longo desse ano, tive bons diálogos, muitos inclusive acalorados, outros mais mornos, mas todos eles visando o bem comum dos dois lados. A vontade era a mesma, de fazer o melhor para o servidor. Essa é a minha vontade. Trabalhei muito esse ano, com muita responsabilidade, enxugando a casa para projetar uma condição diferente para o ano que vem. O ano que vem não vai ser fácil ainda, estamos ainda cortando na própria pele, cortei mais de 180 milhões do orçamento, cortei pontos nefrálgicos do orçamento que eu vou ter que correr o ano que vem para conseguir restabelecer, mas eu coloquei como obrigatoriedade uma promessa de campanha. Eu lembro até hoje, numa live que fiz durante a campanha, no meio de setembro, estava no meio da campanha, estavas numa live, dialogando inclusive com os servidores, era um servidor que estava na live, que me convidou para a live, e estava na live ali dialogando com os servidores. E me entregaram um manifesto, de reivindicações dos servidores. Quando eu li o manifesto ao vivo, dentro dessa live, inclusive, puxei essa live esses dias, foi até uma boa recordação. Quando eu li todo o manifesto, eu deixei claro naquela live: olha, o que vocês estão pedindo aqui é extremamente pertinente. Imagina que eles estavam sem receber a progressão desde 2019. Reajustes de anos que não tinha sido reajustado, benefícios de anos que não havia sido reajustado. Imagina de fato que um servidor estava sendo o vale-refeição de R$8. R$8 hoje você não compra uma coxinha na padaria Pão Douro. Não compra. Não compra uma coxinha, né? Então, de fato,
eu me comprometi ali com eles, mas eu fui muito honesto, como sou, como eu disse primeiramente aqui, eu prefiro ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva, então eu gosto de falar a verdade, doa quem doer, ou sinto o que tiver que sentir. Eu deixei muito claro naquela live, no meio do processo eleitoral, é pertinente o que vocês estão me pedindo, mas no primeiro ano, no primeiro momento, vocês vão ter que ter paciência. Não consigo atender em nada no primeiro ano. Mas a partir do segundo, nós vamos melhorar a cada passo. Talvez não tudo já no segundo ano. Mas nós vamos melhorar a cada passo. E nesse segundo ano, agora que vamos entrar em 26, eu estou atendendo a todas as reivindicações que estavam ali. Fiz antes do que prometi. E tudo que eu falei, eu estou cumprindo e antes do que eu prometi. Inclusive na própria live, eu deixei claro o prazo. Quando atendi, essas 7 vezes que eu atendi, eu dei prazo para todo passo que eu iria percorrer e cumpri antes do prazo. Falei que falaria antes de outubro e eu falei com eles antes de outubro. Sinalizei no 7 de setembro que já estaria feito, que eu iria só anunciar em outubro por uma questão agora de ajuste interno. E assim anunciei. Em outubro chamei todos do RH, todo o RH do município, mandei, já tinha feito, mandei para eles toda a minha proposta. Estamos dobrando o Vale Refeição, dobrando o Vale Refeição. Estamos aumentando, reajustando em 12%, um pouco mais, em R$50. Falar em números assim parece pouco, mas reajustando significativamente o Vale Alimentação. Estamos trazendo a tão sonhada progressão para a realidade, que estão desde 2019 sem receber, Cuil. Desde 2019, os servidores estão sofrendo pela falta de reconhecimento. Já estou fazendo agora em 2026. Todos eles podem contar que vão receber o reajuste de letras. Todos eles vão ser reajustados. Só em benefício e progressão me dá mais de 70 milhões que vai ser estimulado ao servidor no próximo ano. Fora os anos anteriores, que isso estou preparando uma proposta de acordo para eu ter condições de pagar. Para que Caraguatatuba tenha condições de pagar a todos. Porque eu não quero só reconhecer, eu quero pagar o direito que foi tirado deles desde 2019. Mas a partir do ano que vem, todos podem contar com o dobro do Vale Refeição, com a melhoria do Vale Gás, com a melhoria do Vale Alimentação, com o reajuste, pagamento da progressão, entre outros benefícios que os servidores vão ter com a reestruturação da medicina do trabalho, dentre outros, muitos benefícios, além de chamar novos servidores para compor o quadro da Prefeitura Municipal. Então, aqui mostra o meu respeito, o meu comprometimento com todos os servidores e o meu respeito, inclusive, com o sindicato. Eu não tenho problema nenhum, apesar de ser honesto nas minhas colocações, eles hoje não são homologados no Ministério do Trabalho, eles não são homologados, a verdade tem que ser dita, mas mostra o meu reconhecimento. Eu acho digno a luta, eu acho digno a briga, acho digno a discussão. Mas o que eu falei, inclusive, nas paralisações que foram feitas, que eu respeito a paralisação, mas eu não admito prejudicar a minha população. Isso me incomodou. Quando proibiram crianças de entrar nas nossas creches. Isso eu não admito. Isso eu achei uma falta de respeito com a população que mais precisa. Mas o direito de se manifestar, ele é legítimo. E isso eu respeito e agradeço eles. Prefeito, o senhor falou aqui sobre a rua Banco Itaú, que será tirado do abrigo, aí já tem o Marcos Fernandes perguntando qual é o cronograma, já tem previsão? Não, eu estive na Banco Itaú esses dias, estive lá na Banco Itaú esses dias, conversei com alguns moradores, fui lá inclusive ver, porque nós estávamos com um risco muito grande lá, por conta dessas questões, então levei uns postes que não tinha, que era uma reivindicação dele, fui lá para conferir se estava feito, porque eles, no passado, quando eu mandei fazer, mandaram uma foto para mim iluminada, achei que tivesse pronto. Aí eles me ligaram, pô, prefeito, você ainda não cumpriu o que você falou. Eu falei, mas eu vi que estava pronto, me mandaram, até mostrei a foto para eles,
Eu falei, não, prefeito, não tá não. Aí eu fui lá ver, falei, pô, realmente não tava. Então até briguei com o cara da empresa que mandei fazer, briguei com ele, falei, poxa, como é que você me manda uma coisa que não é a verdade? Né? Ele pediu desculpa e de fato, porque como tinha os holofotes de uma instituição privada lá, eu falei, tá iluminado, realmente estava iluminado, mas não era um holofote público, era um holofote privado. E precisa sim de mais iluminação, então coloquei lá, complementando a iluminação privada, coloquei o poste público e agora deu mais segurança para eles poderem transitar ali. Em relação à mudança, se Deus quiser, no final desse mês, até o meio do mês que vem, essa reforma do abrigo da criança está pronto. Se Deus quiser, já está pronto, estará pronto. E aí no início de janeiro, nós faremos a transferência do acolhimento das crianças, dos nossos jovens e crianças, para esse novo local, um local que está realmente, ficando realmente maravilhoso. Nós vamos transferir eles em meados de janeiro e até o carnaval, se Deus quiser, nós já estaremos com esse problema da Rua Banco Itaú resolvido, tirando dali esse incômodo muito grande que está para aqueles moradores. 2 últimas perguntas, prefeito. Lidiane... tá legal, pode perguntar mais. Lidiane e Cristina, e a questão dos moles sul e norte, continua interditado? O que será feito? Continua, poxa, ali realmente é uma tristeza muito grande para todos nós. Tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de estar passando por isso. Aquilo ali que tem um potencial muito grande, para todo o litoral. Inclusive nós temos uma PMI que está na rua, foi suspensa esses dias, nós suspendemos, Cuiu, porque eu estou melhorando um pouco mais algumas redações que foram apontadas, que eu achei realmente que precisava deixar mais claro e já republico nos próximos dias, já na semana que vem, mas as PMIs das marinas públicas, e ali tem um grande potencial para um empreendimento, para geração de emprego e renda, complementando as nossas marinas de vaga seca. Ali fazer marinas de vaga molhada, dando condições de acesso ao Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, fazendo uma interlocução marítima entre as 4 cidades, uma conexão realmente diferenciada, potencializando aos empreendedores que já ali estão, dando suporte cada vez mais para que eles amadureçam o pé cobrado, enfim, para que as marinas de Caraguatatuba se potencializem. Infelizmente ali realmente teve erro de execução. Não estou aqui querendo apontar ninguém, não estou aqui para fazer análise política em nada, Cássio. Respeito muito, até porque realmente é uma grande obra, tem um grande potencial, tá? Mas foi mal executado. Foi mal executado. Ali, para aguentar a força do impacto do mar, teriam que ter pedras de 10 toneladas, pedras grandes, que de fato aguente a força de pancada da onda do mar, para que segure a energia, e as pedras pequenas que somente estão ali, hoje ali só tem pedra pequena, pedrinha que o mar leva, por isso que está lavando, o mar está levando essas pedrinhas só poderiam estar no núcleo. O mole ele funciona assim, Cássio, as grandes pedras, elas protegem o impacto, dissipam a energia, e as pequenas pedras servem para que a água passe pelo mole. O mole ele não é uma ruptura da água, ele não serve para que a água não passe, ele serve para dissipar a energia do poder da água. Tá? Então precisa de grandes pedras para fora e pedras menores para dentro para que a água passe com segurança. A obra está na garantia ainda? A obra está, nós estamos fazendo estudos, não sou eu, nem o engenheiro Gilson que vai dizer, nós contratamos um especialista no assunto. Rapaz, quando chegou o currículo do professor, olha, o currículo do cara tem mais de 180 páginas, o cara da Politécnico, um grande de um professor, é o cara em relação a essas estruturas, a corrente de maré, um oceanógrafo, um engenheiro oceanógrafo incrível que está fazendo um estudo para nós entendermos o que aconteceu, para a gente entender de fato o que aconteceu, mas mais do que isso, para nos dar uma solução de como resolver o problema. Prefeito, essa é a nossa preocupação. Nossa última mas esse pergunta. assunto ainda vai ter bastante pauta aí para vocês discutirem. Nessa semana, na edição de estreia do jornal, nós trouxemos uma foto
em que estava o senhor, o prefeito Reinaldinho, ao lado de Toninho Colucci e o ex-prefeito Antônio Carlos. Já é um apoio para pré-candidatos a deputado federal e estadual? O senhor já definiu isso? Já podemos cravar aí que o prefeito Matheus vai apoiar Toninho Colucci e o ex-prefeito Antônio Carlos? Olha, eu sou municipalista convicto, acredito no voto distrital, acredito que a gente tem que favorecer a nossa região, acredito que nós temos que ter pessoas representando a nossa região. Você vê, hoje nós temos dificuldade em cobrar o Estado, em continuar a duplicação de Caraguá-Ubatuba e Santos fazendo um túnel debaixo d'água. Decolando. Aliás, tem que fazer, que é importante que faça. Não estou contra a obra, pelo contrário, é uma grande obra que vai potencializar o litoral sul do estado de São Paulo e que também vai dar condições para o litoral norte se desenvolver. É uma grande obra, uma obra de extrema importância para a logística brasileira, até porque vai potencializar os investimentos no Porto de Santos. Então, é sim uma grande obra e tem que ser executada. Mas a duplicação de Caraguá-Ubatuba também é uma grande obra, tem que ser executada. Hoje é inadmissível acontecer igual aconteceu na Páscoa esse ano. De 10 horas de trânsito para transitar de Caraguá-Ubatuba, travou Caraguatatuba. O trânsito travou o Sumaré, travou o centro da cidade. É inadmissível a gente percorrer um trecho que a gente percorre em 40, 50 minutos, 1 hora, andando devagarzinho até. Eu de bicicleta faço em menos tempo, vou e volto em menos tempo do que o turista ou o munícipe ou o morador da nossa região está transitando no período de temporada. Então realmente é desumano, tem que acontecer com muita urgência a duplicação de Caraguá-Ubatuba. Então nós precisamos de um representante local para que esses investimentos do governo do estado, do governo federal possam ocorrer no município. O Antônio Carlos é um homem de serviço prestado, é o meu mentor dentro desse processo todo, é o cara que eu amo, que eu admiro, que eu tenho uma gratidão por estar ao lado dele durante todo esse processo, de poder acompanhar, tanto na iniciativa privada, no qual aprendo e aprendi muito, e agora também na vida pública. Então, o Antônio Carlos, para mim, um dos melhores prefeitos que eu já vi trabalhar, não só em Caraguatatuba, mas se você procurar Brasil afora, poucos prefeitos têm números igual ao do Antônio Carlos. Veja bem, o Antônio Carlos foi prefeito em mais ou menos 10% da história de Caraguá. Isso não sou eu que estou dizendo, é número. É número. O Antônio Carlos foi prefeito em mais ou menos 10% da história de Caraguá. Foi prefeito 16 anos, Caraguá tem 167 anos. Então, mais ou menos 10% da história de Caraguatatuba foi o Antônio Carlos que fez. E o menor índice de realização dele, Cuiú, é 90%. 90% das coisas que tem em Caraguatatuba foi o Antônio Carlos que fez. Fora o que é 100%. 100% da Avenida da Praia foi o Antônio Carlos que fez. Teatro, museu, isso tudo foi o Antônio Carlos que fez. Não é à toa que ele leva o título de o homem que transformou Caraguá. Tá 90% da cidade, 92% da cidade foi o Antônio Carlos que fez. Então, em 10% do ano de Caraguá, não estou aqui desprestigiando os outros prefeitos, eu acho que cada prefeito teve a sua importância na sua história, condições diferentes e adversas, cada prefeito pegou. Hoje não dá para se falar que a minha gestão se comparar com a gestão do Antônio Carlos, porque são momentos completamente diferentes, Câmara diferente, legislação diferente, população diferente, problemas diferentes. Cada prefeito teve sim seu potencial, cada prefeito teve sim sua responsabilidade, seu ganho na evolução da cidade. Nós tivemos excelentes prefeitos no município, grandes nomes se passaram pelo quadro do município. Mas o Antônio Carlos foi em um momento oportuno de economia nacional, um homem de visão e empreendedor, que dentro das condições que o teve, soube aproveitar e fez de fato uma excelente gestão no município. Então é um cara que é diferenciado, reconhecido não só em Caraguá, não só em todo o litoral, não só no Vale do Paraíba, mas em todo o estado de São Paulo. Esses dias eu estava em Brasília com um prefeito lá de Mato Grosso, da região de Mato Grosso, e papo vai, papo vem, conversando. Aliás, tive também no fórum agora, numa parceria que fizemos com o parceiro da educação, lá em Sobral,
com um prefeito lá de Porto Alegre, de uma cidade lá de Porto Alegre, da região de Porto Alegre, que inclusive vai ser, já é algumas vezes prefeito, vai ser candidato a governador do estado lá, está se trabalhando para isso, vem trabalhando como pré-candidato a governador. Papo vai, papo vem, as duas, aconteceu com os dois, as duas, mas ó, conheço um grande prefeito lá de Caraguapa, meu amigo Antônio Carlos, sou filho dele. Então um cara realmente que é conhecido em outros estados pela sua capacidade de visão, pela sua capacidade de gestão, e sem dúvida nenhuma ele tem muita lenha para queimar para poder representar não só o Litoral Norte, para representar toda a região, até porque ele tem conexão. Imagina que a Santa Casa de Lorena, o Antônio Carlos que ajudou a manter e fazer a grande transformação da Santa Casa de Lorena, que atende não só Lorena, atende toda a região, desde Pinda até o Vale Histórico. Então, o Santa Casa, tanto que tem uma ala lá, deputado Antônio Carlos da Silva, pela grandiosidade, pelos afazeres dele. Aqui, em toda a região, Antônio Carlos tem os seus feitos, tem as suas conquistas e as suas contribuições. E o Toninho Colucci é o prefeito mais experiente a título de idade, né, mas também de conhecimento da nossa região. É um grande amigo, a gente vem se aproximando cada vez mais, acredito que ele possa representar muito bem a região. É evidente que como federal terão outros candidatos também que têm perna no município, né, que tem serviços prestados aqui na nossa região, mas obviamente que o Toninho vai ser o candidato do Litoral Norte, quer dizer, hoje se posiciona como pré-candidato, né? Ainda tem um processo pela frente, a população tem que acolher esse projeto, os dois aqui se posicionando como pré-candidatos, vai depender lá na frente se eles vão ser candidatos ou não da população. Se a população abraçar o projeto e acreditar que eles possam representar a região, é evidente que eles vão poder contribuir, se condicionando, se colocando à disposição do povo. Então, o Toninho também é um grande amigo e tenho certeza que, se porventura amanhã ele se colocar à disposição da população para se candidatar a deputado federal, tenho certeza que ele eleito representará muito bem o litoral, o Vale do Paraíba e toda a região. São 9h35, nosso tempo estourou. Prefeito, a gente agradece demais a sua participação, de ter esclarecido aí alguns pontos, né, que a sociedade pergunta, né, que muitas pessoas acabam perguntando. Só lembrando que vocês que mandaram mensagem, a gente não conseguiu levar ao ar, a gente vai encaminhar para a assessoria de imprensa e depois a gente traz as respostas. Muito obrigado, prefeito, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cássio, obrigado, Cuiú, obrigado uma vez a todos que nos acompanharam, a todos que participaram aí pelo chat. Vocês engrandecem e enriquecem muito a democracia. Nós estamos aqui para dialogar, para de fato poder responder as dúvidas, as perguntas, os anseios e até as críticas. Eu digo que eu gosto muito das críticas, Cássio. Críticas construtivas nos fazem enxergar problemas que muitas vezes não estamos vendo. Então eu agradeço muito as críticas construtivas, as pessoas que querem de fato a melhoria da cidade. Tem uns 2 ou 3, assim como você colocou agora, que parece que são do quanto pior melhor, só sabem criticar e falar besteira, mas não são por eles que me movem. Obviamente que eu trabalho também por eles, porque eu trabalho por todos. Mas o que me move de fato é a população que quer o bem-estar da cidade, com críticas construtivas, com críticas que nos fazem evoluir, mas também com elogios. E eu quero agradecer também a todos os elogios, porque é um combustível para que a gente possa evoluir e dar gás para continuar trabalhando. Não é fácil se colocar à disposição da população, não é fácil você estar prefeito do município, mas a gente tem feito isso com muita dedicação, começo cedo e vou até tarde. Ontem eu cheguei em tarde, 11h30 da noite. Ontem eu cheguei em casa, né? 11h30 da noite. Felizmente, minhas filhas já estavam dormindo, saí hoje um pouco mais cedo, aqui na minha agenda estava 8h30, mas saí um pouco mais cedo, fui para visitar a obra, vocês estavam já ligando, falei, opa, estou atrasado, estamos indo. Então, viemos aí, estamos desde cedo trabalhando e a gente tem esse perfil de se entregar, de fazer realmente o nosso melhor, e Caraguá vem melhorando a cada dia, vem conseguindo grandes passos, grandes conquistas, e eu tenho certeza que quem vai ser beneficiado com isso
é a população, especialmente aquele que mais precisa. Como a gente vem colocando, agora em Caraguatatuba é tempo de prosperidade, porque a prosperidade é para todos e por todos que nós estamos trabalhando. Então, meu muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela essa grande entrevista, que Deus ilumine e abençoe a todos nós e que nos faça um instrumento da vontade dele. Quero também aqui agradecer e encerrar também por aqui, agradecer a toda a equipe de comunicação que esteve presente aqui nos nossos estúdios, também ao nosso advogado, o Dr. Felipe Fonseca, sempre com a gente, caminhando com a gente, obrigado pela presença. E a você que fica aí, muito obrigado por nos assistir. Aliás, amanhã estamos de volta com uma ótima entrevista com o Dr. Rodolfo Augusto, que vai falar sobre a segurança do nosso município. Bom, tá aí, são 9 horas e 38 minutos e a gente vai encerrando com imagens neste momento do trânsito aqui na nossa região. Olha só, eu estou com imagens aqui nas câmeras de monitoramento do DR e elas mostram aí que o trânsito está um pouco intenso aí para você que está chegando ao Ubatuba, quilômetro 93. No trecho de serra, olha, um pouquinho de neblina, muita atenção para você motorista. E eu vou liberar também agora as imagens das câmeras da travessia de Balsa. Olha, são 4 embarcações operando o sistema de travessia e o tempo de espera em ambos os sentidos é de 30 minutos, travessia com maré baixa, impossibilitando o transporte de veículos mais pesados. E agora a gente traz imagens do trânsito em São Sebastião, próximo à praia da Enseada, ao trânsito intenso. Para você que segue em direção a São Sebastião ou a Caraguatatuba, Operação Pare e Siga neste momento. Com essas imagens de Rafael Cavalcante, nós encerramos essa edição do Jornal Repórter Online Litoral. Quer rever todas as reportagens? É só acompanhar pelo Instagram e Facebook ou ainda se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Outras informações, acesse repórteronlinelitoral.com.br. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 7 da manhã. Ótimo dia a todos e até lá. Tchau!